Encontrei ele através de um videozinho na internet que eu posso dizer que mudou. E até mesmo no online, o Lucas começou a tirar algumas dúvidas, a destravar algumas crenças que eu tinha. Sim, eu sei que não é a primeira vez que você busca por ajuda para você vencer as batalhas espirituais que está prejudicando o teu casamento, família, finanças, até o seu relacionamento com Deus. Eu sei que definitivamente você já fez de tudo, já subiu o monte, já desceu o vale, você já fez campanha, já foi atrás do profeta, já pediu oração para aquela irmãzinha do coque do círculo de oração. Eu sei que você já fez de tudo, já participou de lives, evento presenciais, evento online de 7 dias, de 4 dias. Definitivamente não é a primeira vez que você busca ajuda. E você não está errado. Você precisa de ajuda. Você precisa de conhecimento. A palavra do Senhor diz: crescei na graça e conhecimento. A palavra do Senhor também diz: antes, deixando os primeiros rudimentos, prossigamos até a perfeição. A palavra do Senhor também diz: conheçamos o Senhor e prossigamos em conhecer. Você está em busca de conhecimento, então você está no lugar certo. Você quer vencer suas batalhas espirituais? As batalhas espirituais estão prejudicando que área da tua vida? Família? Casamento? Saúde? Você sabe utilizar as ferramentas corretas? Você sabia que existem algumas coisas, eu vou te apresentar 5 nesse vídeo, que você precisa saber para você vencer suas batalhas espirituais? Por exemplo, você precisa reconfigurar sua cabeça. Se você continuar pensando da mesma forma que você pensava quando chegou na igreja, você não vai mudar. E se você continuar com um pensamento mediano, como todo mundo pensa, você vai ter resultado de todo mundo. Então você precisa estar em um ambiente onde você vai desenvolver mentalidade, porque o que modela uma crença é ambiente, pessoas e conteúdo. E se os ambientes que você frequenta, as pessoas que você se conecta e os conteúdos que você acessa é o mesmo há 5, 10, 20 anos, é óbvio que você vai ter o mesmo tipo de resultado. Einstein já dizia que se você busca resultados diferentes fazendo a mesma coisa, isso é insanidade. Você tem que mudar o seu pensamento. Para isso, você precisa estar em ambiente correto. Você sabia que existem ferramentas espirituais para você vencer batalhas espirituais? O problema de muita gente é usar a ferramenta errada. Por exemplo, vamos combater o espiritual com armas psicológicas. Não vai dar certo. O contrário também. Vamos combater o psicológico com armas espirituais. Não vai dar certo. O problema de muita gente é ficar espiritualizando tudo ou não espiritualizar nada. Existem 2 polos. Aonde que você está? Você sabe utilizar as ferramentas corretas para vencer os problemas corretos? Usar a ferramenta certa para a causa certa? Outra coisa, você sabe combater causas e não efeito? Tem muita gente na igreja fazendo campanhas tentando resolver efeitos. Lucas, qual a diferença de efeito e causa? Por exemplo, eu tô com uma dor de cabeça. É um efeito. A causa pode ser uma artéria entupida, pode ser fome, pode ser desidratação, pode ser qualquer coisa, pode ser um rim. Ou seja, eu preciso aprender a detectar a causa para resolver. Não adianta eu ficar perdendo tempo com efeito, tentando combater efeito. Você está tratando as causas espirituais no seu casamento, na família, nas suas finanças, na sua vida com Deus. Você consegue entrar dentro da igreja e desconectar lá de fora, esquecer todas as suas dívidas, contas, até o seu armário, a sua despensa, sua saúde? Você consegue adorar a Deus de forma genuína? Você consegue dobrar o joelho e pedir menos ou quase nada e se relacionar mais? O teu relacionamento é baseado em petição, seja sincero com você. Seu relacionamento, suas orações, a oração que você fez hoje, ontem, foi baseado em petição ou em causas espirituais? Se relacionar com Deus. Será que o teu relacionamento com Deus não é unilateral, onde só você fala e quando você termina de falar, você levanta e vai embora, não espera para ouvir a Deus? Que tipo de relacionamento é esse? Tá vendo que tem muitas coisas que você pode ajustar? Você quer ajustar todas essas coisas? Outra coisa, ou melhor, segunda coisa. Primeira, reconfigurar suas crenças e aprender a usar as ferramentas corretas. Segunda coisa, você conhece sobre o mundo espiritual? Você conhece sobre anjos, anjos dos céus, anjos da terra, demônios, anjos do abismo? Você conhece a diferença entre esses seres? Como que eles operam? Quanto que eles podem impactar diretamente na sua vida? O quanto que eles podem influenciar? Você sabe o nome do seu anjo? Sim, a Bíblia fala que todos, em Hebreus, no capítulo 12, verso de número 9, diz que Deus é pai de todos os espíritos. Você colocou nome no seu filho, eu coloquei nome nos meus filhos. Se Deus tem filhos, ele colocou nome, porque Deus leva muito a sério essa parada de nome. Você acha que ele não ia colocar nome nos seus filhos, nos seus anjos? Lá em Juízes diz que um homem perguntou o nome do anjo e o anjo falou. Você sabe o nome do anjo que Deus enviou para você? Tá vendo que o mundo espiritual você não conhece tanto? Então você tem que conhecer sobre os seres espirituais para ver o que pode estar acontecendo na tua vida. Pode ser que você está sob influência de ataque, você precisa aprender a detectar. A primeira coisa para você vencer os seus inimigos é detectar qual tipo de inimigo, quais são as fraquezas, quais são as forças, o lado forte, que ferramenta utilizar para combater esses inimigos, quem é o meu inimigo dessa vez, porque cada vez, cada fase da tua vida é um tipo de inimigo. Terceira coisa, você conhece a operacionalização do mundo espiritual? Você conhece as dinâmicas por detrás das suas ações? Você sabe que como que o mundo espiritual se movimenta quando você ora?
Quando você jejua, quando você santifica, quando você consagra, quando você apresenta, quando você oferta, quando você dizima. Você conhece a dinâmica por detrás de tudo aquilo que você faz? Você precisa aprender, você precisa se interessar mais sobre o mundo espiritual. O mundo espiritual é muito mais real do que o mundo natural. A Bíblia diz em Hebreus no capítulo 8 que o tabernáculo de Moisés era uma sombra do verdadeiro tabernáculo. Em Hebreus no capítulo 11, verso 3 diz que tudo que existe, que é visível, veio a existir a partir do invisível, mundo espiritual. Então o mundo espiritual é mais real do que o físico. O quanto que você sabe sobre o mundo espiritual? Quarta coisa, você precisa aprender sobre as armaduras de Deus. A Bíblia diz que as armaduras do inimigo, as ferramentas levantadas do inimigo contra nós não vai prevalecer. Você sabe quais ferramentas são essas do inimigo? Paulo vai dizer em 2 Coríntios 10:4 que as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para a destruição de fortaleza. Quais são essas armas e que tipo de fortalezas que se destroem com essas armas que ele disponibiliza? Em Efésios, no capítulo 6, diz que existe armaduras, e diga-se de passagem, existe 9 armaduras, 9 itens da armadura. Você sabe como desbloquear ela na tua vida? Detalhe, você conhece na prática como usar essas ferramentas? Quinta coisa para encerrar, você sabe quais são as maldições hereditárias? Você sabia que existe maldição hereditária? Você sabia que existe bênção hereditária? Sabia que existe 2 tipos de maldição hereditária? Cada um se quebra de uma forma? Você sabia que todas as pessoas que você teve relação sexual antes do casamento, você tem um laço de alma, isso precisa ser cortado para você ser feliz no seu casamento, na sua vida sexual, na sua vida amorosa? Pode ser que o teu casamento tá dando ruim por causa de problemas lá atrás. A ciência comprovou que a mulher carrega parte do DNA de relações passadas. Olha como isso é sério. Você sabia que pode ser que você não está prosperando por causa de um contrato com a pobreza que você fez sem querer no mundo espiritual através das ações? Falta de conhecimento? Você sabia disso? Você sabia que você que está sofrendo com a perca de alguém tem como você fazer um sepultamento espiritual? Presta atenção, tem muita coisa no mundo espiritual que você não sabe, né? Bom, eu sou o Lucas Noboro e há 2 anos atrás eu era um obeso e eu estava endividado e a minha esposa com as malas pronto para ir embora de casa. Sim, casamento todo lascado, não sabia treinar os meus filhos, a minha vida espiritual era uma vida de barganha, potropismo, ia para a igreja para tentar resolver os meus problemas, como se igreja fosse lugar para resolver problemas, quando na igreja, na verdade a igreja é lugar para você ir adorar a Deus, ou seja, levava os meus problemas para dentro da igreja e não conseguia me relacionar com Deus. Aqui, ou desse lado aqui, tá a foto de como que eu tava antigamente pesando quase 102 quilos e hoje, graças a Deus, depois de um bom treino, um bom tempo de paz, de poder, tranquilidade, aqui tá outra foto que eu já perdi alguns outros quilos, tô tentando meter o shape com muita dificuldade fazendo dieta, mas já mudei, já não tô obeso, graças a Deus, e as minhas finanças também mudaram. Para você ter ideia, uma das nossas empresas teve um faturamento de 200%, muito mais de 200% de 2 anos para cá. Mas Lucas, depois de quê? Por que você mudou? Como que você conseguiu prosperar no seu casamento? Como que tá seu casamento? Bom, vou contar um segredo aqui para vocês. O parâmetro de um casamento geralmente é a quantidade de sexo. E a quantidade de sexo em casa geralmente era pouca. Uma vez por mês, uma vez a cada 15 dias. Hoje, graças a Deus, vai cuidar da tua vida. Eu não vou falar a quantidade de vezes que eu tô fazendo sexo, porque eu entendi um princípio. Eu aprendi a praticar aquilo que eu sabia. Por quê? Um apóstolo chegou em mim e falou assim, Lucas, você é tão próspero... Aliás, perdão. Você conhece tanto a palavra de Deus, por que você não prospera? Igual você. Você vai todos os dias à igreja, quase todos os dias. Você vai todas as semanas à igreja, tem tanto conhecimento, já ouviu tanta pregação, por que a sua vida não muda? Eu era igual você. Ia na igreja, batia carteirinha aí pro profeta, pedir oração pro profeta, revelação. Vamos lá que lá vai revelar o nome, vai revelar o CPF, o cara lá cura, vamos viajar, vamos subir monte. Eu era igualzinho você. Eu tenho propriedade para falar porque eu fazia exatamente o que você tá fazendo. Buscando conteúdo na madrugada, no YouTube, no TikTok, em todo que é lugar, tentando ter uma resposta. Até que um apóstolo chegou em mim e falou assim, Lucas, você conhece tanto a palavra? Por que estranho? Por que você não prospera? Aquele dia eu voltei para casa, pensativo. Eu falei assim, por que é que a minha vida não muda? Com todo e eu já ensinava a Bíblia, só que não tinha resultado. Era o sábio pobre, o sábio sem resultado. Até que Deus falou para mim, você conhece muito e pratica pouco. Então eu sentei a bunda na cadeira e comecei a praticar. No casamento, na família, nas finanças, comecei a praticar dentro de casa, na minha espiritualidade, e eu tive um crescimento, um salto exponencial, graças a Deus. Para você ter ideia, a situação que eu estava vivendo, quando o meu filho caçula fez o aniversário de 1 ano, nós levamos ele numa padaria para comemorar o aniversário com uma fatia de bolo. Aqui, alguns dos lados está a foto de quando eu levei ele na padaria e tive condições financeiras de comprar uma fatia de bolo. Você tem noção o nível que é essa situação de comprar uma fatia de bolo para comemorar o aniversário dele? Pois é. E aqui tá outra foto do último aniversário que nós pudemos fazer. Fizemos uma baita de uma festa do tema que ele queria, com convidados, foi uma maravilha. Porque nós mudamos de vida, porque eu aprendi a praticar. Por isso que eu criei o seminário de batalha espiritual na prática. Você que ainda não fez o online, entra pelo online, depois vem pro presencial.
vale muito a pena demais você fazer o seminário SBP. Não procrastine, não deixe para depois. Entre, faça o seminário que vai ajudar você a mudar a sua vida. Como eu dizia, eu sou o Lucas Noboro e nos últimos anos, nos últimos meses, nas últimas semanas, nos últimos dias, nos últimos tempos eu venho dando um seminário chamado SBP, que é o Seminário de Batalha Espiritual na Prática, onde eu ensino exatamente essas 5 coisas em 5 aulas de segunda a sexta, todos os dias às 8 horas da noite. A minha pergunta é, tudo isso que eu te informei, você quer ficar craque em tudo isso? Você quer manjar essas coisas? Reconfigurar suas crenças, aprender a usar as ferramentas espirituais, aprender sobre os seres espirituais, aprender sobre a operacionalização do mundo espiritual, aprender sobre as armaduras de Deus e como quebrar as maldições hereditárias? Você quer masterizar para você aprender a vencer as tuas batalhas espirituais de forma prática? Eu fiz uma pergunta para os alunos que já participaram, porque a gente já passou de mais de 15 turmas. Então eu estou abrindo agora as inscrições para esse seminário que vai acontecer na data que está aparecendo aqui, ó. Essa data é a próxima edição do SBP, Seminário de Batalha Espiritual na Prática. Então se você quer aprender, você percebe que tudo isso que eu falei, você poderia saber porque está tudo na Bíblia, mas o meu povo foi destruído porque ele faltou conhecimento. Mas continua esse versículo de Oséias 4:6 para mim, continua. Lucas, como assim continua? Ele não acaba no meu povo foi destruído porque ele faltou conhecimento? Não, na verdade não acaba, tem uma continuação. A continuação é, e tu rejeitaste o conhecimento, então eu também te rejeitarei. A pergunta é, a oportunidade para você aprender sobre o mundo espiritual, sobre essas 5 coisas, está passando na sua frente. Você vai rejeitar ou você vai pular para dentro? Lucas, quanto que tudo isso vai me custar? Antes de falar quanto que vai custar tudo isso para você? Eu vou te falar uma coisa. Eu não vou te dar somente o ingresso. Você não vai ter acesso a apenas o ingresso ao seminário. Eu vou te dar também 7 dias da gravação. Porque eu sei que pode ser que você não consiga estar ao vivo. Eu sugiro que você esteja ao vivo, porque a energia, a experiência, a frequência, a ambiência, o network do ao vivo é outra parada. Mas mesmo que você falte um dia, eu vou deixar disponível a gravação por 7 dias. Imagine você compra o ingresso para participar de um show. Aí você vai lá, ouve o show, desfruta e ainda você tem o acesso à gravação do show. Olha que coisa boa. Pois é, além do ingresso, eu vou te dar 7 dias de acesso à gravação. Além da gravação, além do ingresso, eu vou te dar um livro digital chamado Como Expandir o Seu Conhecimento Bíblico, que contém 7 sacadas que eu apliquei na minha vida para conseguir expandir o meu conhecimento. Eu vou te mostrar como que tá a minha Bíblia aqui, ó, e eu quero que a sua Bíblia fique assim também, ó. Vê se você consegue ver, vê se tá dando para ver aí, vê se você consegue ver as anotações. Tá vendo? Perfeito? Pois é, a sua Bíblia precisa ficar assim, você tem que grifar, tem que anotar. E nesse livro você vai aprender quais dicas utilizar, o que fazer, 7 dicas para você expandir o seu conhecimento bíblico. Além do ingresso, além da gravação, além do livro digital, eu também vou te dar, eu vou parar minha agenda durante uma semana e eu vou me colocar à sua disposição para te atender o grupo ali, o time, atender a turma em videochamada, no Zoom, no WhatsApp. Eu vou te dar uma semana do meu tempo para você mandar pergunta, para a gente se relacionar durante 7 dias. Lucas, quanto que tudo isso vai me custar? Se eu fosse colocar no papel tudo, o ingresso, gravação, livro, o meu time à sua disposição, eu à sua disposição para responder perguntas, tá ali com você, tudo isso daria mais de R$900. Para ser mais preciso, daria em torno de R$958. Mas hoje eu vou abençoar. Por quê? Não é sobre dinheiro. Quando eu comecei a ensinar, eu ensinava de graça. Sabe quem aparecia? Cri, 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 cri. Sim, aparecia o grilo, o cachorro, aparecia o papagaio, meus filhos, crianças vinham no escritório, não tinha ninguém para assistir. Por quê? O que é de graça, as pessoas não costumam levar em consideração. Agora, quando eu comecei a cobrar, adivinha, as pessoas começaram a comparecer. Não só comparecer, começaram a assistir, praticar e ter resultado. Passando pela internet, eu caio um vídeo do pastor falando: você tá cansado da igreja, fazer campanha, e nada disso te fazer perfeito? Então, cai pra dentro, foi graça da pessoa que cai pra dentro. Porque eu tô mergulhada no oceano do espírito. Porque assim, o que eu ganhei com o SBP, o que eu ganhei desde que eu vi esse vídeo, não dá pra mensurar. E os depoimentos começaram a chover. Por quê? Por causa do nível de comprometimento. Então o valor que você vai pagar não é um valor de, ele quer ganhar dinheiro, quer me extorquir. Eu poderia cobrar 1.000, 2.000, 3.000. Sim, eu poderia. Sabe por quê? Porque não é eu que tô falando, é os alunos que disseram: Lucas, pelo nível de entrega que você dá nesses 5 dias, eu pagaria 1.500, 2.000. Já teve gente que falou assim, pelo tanto que mudou a minha vida, eu pagaria 5.000. Mas não é tudo isso que você vai pagar. Você vai pagar
apenas R$ 67. Ou se você quiser passar no cartão, você vai pagar apenas 12 vezes de R$ 6,73. Isso é mais barato que um pastel da feira, é mais barato que um açaí, é mais barato que um pão na chapa com um cafezinho. Isso, se você dividir em 30 dias do mês, não dá nem uma moeda de 50 centavos. Para quê? Para você aprender sobre como reconfigurar suas... Lembra que eu falei no começo? Para reconfigurar a crença, para modelar a crença, você precisa estar no ambiente certo, com pessoas certas e com conteúdo certo. Imagine você, 5 aulas, 5 noites no ambiente certo, com pessoas certas, com conteúdo certo, para modelar suas crenças e para você aprender sobre as ferramentas espirituais, para você aprender sobre os seres espirituais e como e quanto eles podem impactar a sua vida, sobre a operacionalização do mundo espiritual. Você vai fazer ato profético na prática. Eu vou te dar um dispositivo de cura para curar qualquer doença. Sim, tem na Bíblia. Não é à toa que diz que ele levou sobre si toda enfermidade. Tem um código, tem uma pérola na Bíblia que ninguém te conta. Que se você aplicar da forma correta, você pode ser curado. E nós vamos ministrar na prática essa pérola ao vivo com você. As dinâmicas por detrás do mundo espiritual. Você vai aprender como que movimenta o mundo espiritual através das suas ações. Ou qual é a consequência das suas ações no mundo espiritual. Você vai saber o que fazer, quanto fazer, como fazer, com quem fazer, ok? Você vai aprender sobre as armaduras de Deus na prática, como destravar e como usar ela na tua vida. Você vai aprender também sobre maldição hereditária, bênção hereditária, como quebrar a maldição hereditária, como fazer o desligamento de alma, como fazer o sepultamento espiritual, a quebra de contrato com a miséria. A gente vai fazer muita coisa. Eu te prometo uma coisa, vai ser uma das melhores semanas da sua vida. Tanto é, presta atenção, tanto é que eu vou te dar 30 dias de garantia após a compra. Sim, olha aí no seu calendário. Você está comprando hoje? Pois é, marca 30 dias. Aí você vai olhar no calendário e fala assim, ué, mas essa data aqui, ó, que vai acontecer o seminário, para a data que eu estou comprando, vai dar muito menos de 30 dias. Daqui a 7, 10, 20 dias acabou, dependendo do dia que você está comprando e dependendo do dia que vai acontecer o seminário. Aí você fala assim, mas eu vou ter garantia até depois. Sim, você pode participar ao vivo, pode consumir todos os bônus, você pode assistir as gravações e mesmo assim, se não te gerar valor nenhum, se você não aprender nada, depois da compra, apontando hoje que você está entrando, eu te dou 30 dias para você pedir o dinheiro de volta. Por que eu faço isso? Porque eu não fiquei conhecido como um cara chato que ensina asneiras. Não, eu fiquei conhecido nesse assunto porque eu gerei resultado. Eu levo pedrada pra caramba por falar disso aqui, porque aí por aí nas igrejas o povo fica descendo campanha no povo, mas não fala o que muda de fato a vida. Fica ensinando a teoria, mas não ensina a prática. E a história por detrás de eu ter criado esse movimento, SBP, Seminário de Batalha Espiritual na Prática, é porque eu era um religioso, batia carteirinha na igreja, pedia oração pro profeta, não que eu não peça a oração mais, mas eu batia carteirinha, pedia revelação, subia monte, descia vale, campanha, live daqui, tudo, mas não mudava minha vida. Por quê? Porque eu não praticava. Até um apóstolo chegando em mim e fala assim, Lucas, você conhece tanto a Bíblia, por que sua vida, por que você não prospera? Aí eu entendi, verdade, eu sei muito, mas eu pratico pouca coisa. Talvez você conheça bastante coisa, mas não sabe na prática. Você quer aprender na prática? Quer mudar a tua vida na prática? Quer sujar as mãos com a areia do campo de batalha? Chega de teoria. Você vai 52 domingos para a igreja. São 52 pregações. Até hoje, nada da tua vida mudar. Ou se mudou, mudou pouca coisa. Tem muita coisa para mudar ainda. Mas não espere que Deus vai fazer. A Bíblia diz em Efésios 1:3 que está tudo pronto no mundo espiritual. Em Romanos 8:32 diz que ele te entregou tudo o dia que você aceitou a Jesus. Por que é que você por que você ainda não acessou tudo isso? Porque em Gálatas, apesar de estar tudo pronto e ele ter te dado tudo, em Gálatas 4 diz que o herdeiro de tudo isso, o herdeiro menino que não tem maturidade, ainda que seja dono, não tem acesso. Tudo já te foi liberado, mas você ainda não desenvolveu a maturidade que você precisa. Você quer desenvolver essa maturidade de forma prematura? Em 5 dias, junto comigo, com conhecimento bíblico? Isso aqui não é semináriozinho de fundo de quintal, não. De oba-oba, não sei o quê, fazer umas... Não. O seminário vai ser pautado na Bíblia. 100% Bíblia explica a Bíblia. Você quer aprender biblicamente como vencer as suas batalhas espirituais de forma prática, além da teoria? Então toca aqui no botão verde, pega o teu ingresso, manda para os teus amigos, porque sempre é melhor 2 do que 1. Fechou? Você tem 30 dias de garantia, vai levar um monte de bônus e vai pagar apenas R$ 67, ou pode parcelar até em 2 cartões ou em um cartão em 12 vezes de R$ 6,73. Me dá o benefício da dúvida, porque você tem 30 dias. Ou seja, agora, na verdade, não é sobre compra, é sobre experimentar. Daqui 30 dias, se você falar assim, ó, eu experimentei, mas não gostei. Aí você pode pedir teu dinheiro de volta. O que você tem a perder? Nada. Então toca aqui, porque eu tô colocando risco nas minhas costas. Bora estudar? Bora fazer isso junto? Bora avançar? Assim como mudou a minha vida e mudou a vida dos alunos que você viu aqui, os depoimentos, a sua vida também pode mudar, desde que você tenha o conhecimento certo e pratique a coisa certa. Não esqueça de uma coisa antes de sair daqui. A situação tá difícil para você? Tá difícil?
só tá difícil porque ela tá exigindo de você um conhecimento, uma técnica, uma habilidade, uma capacidade que você ainda não tem. É só isso. Basta desenvolver essa capacidade, essa habilidade, essa técnica que você resolve. Ou seja, não é porque você está em pecado, porque você é burro ou burra. Não, 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 não. Essa situação está exigindo de você uma capacidade que você ainda não tem. O que você precisa? Desenvolver. Você quer desenvolver isso aí? Você quer vencer suas batalhas espirituais? Que está refletindo no casamento, na família, seu marido, sua vida com seus filhos, sua vida com Deus? Você quer resolver essas paradas? Chega de ficar quebrando a cabeça com campanha. Toca aqui no botão verde, eu tô te esperando aqui do outro lado. Assim que você fazer a inscrição, eu vou te mandar o WhatsApp. Eu vou mandar o WhatsApp, ou o meu time vai mandar o WhatsApp com o link de um grupo pra você ficar num grupo fechado. Fechou? Fica ligado nas informações. Beijo no teu coração, toca aí, pula pra dentro. Bora!